É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Está começando mais um programa Subtexto pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Eu sou o Glauco Keller e, como você sabe, todo sábado passam por aqui escritores, escritoras, agentes culturais, pessoas ligadas à arte, à cultura e à educação. Convido você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você pode encontrar todas as entrevistas do pessoal que passa por aqui para falar, como eu disse, de arte, de educação e de cultura. O assunto de hoje tem a ver com literatura, tem a ver com a Coreia, tem a ver com religião. Eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do programa Subtexto a Tatiele Catherine, que acabou de lançar esse livro aqui, ó, que eu li. Eu vou mostrar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, mas vou falar para você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3. O Horizonte mora em um dia cinza. Tatiele, seja bem-vinda, que legal ter você aqui. Demorou, mas a gente conseguiu Obrigada. conversar. Foi. Foi difícil conseguir botar uma agenda que coincidisse, né, mas eu fico muito feliz pelo convite e muito feliz também estar aqui participando e conhecendo o programa, conhecendo você, e está sendo uma honra para mim estar aqui hoje. Tatiele, você tá em que cidade agora? Você mora onde? Então, eu sou do Nordeste, eu moro no interior do Maranhão, em Barreirinhas, na terra dos Lençóis Maranhenses, né, que é mais conhecido assim. Só que nesse exato momento eu tô no Piauí, tô em outro estado. Que é uma cidade do litoral também, que é Parnaíba, que eu vim aqui resolver umas coisas. Também temos compromissos com o livro aqui esses dias, temos sessão de fotos, podcast. Então eu estou pertinho aqui do Maranhão, no litoral. É isso que eu ia te perguntar. Você tá trabalhando Hum. muito depois do lançamento do Horizonte Mora em um Dia Cinza na divulgação do livro, para contar as histórias do livro. Como que está sendo Uhum. esse processo para você? Nossa, tá sendo bem intenso mesmo. Esse mês de julho, agora que eu tirei para fazer umas férias, mas nem foram férias porque eu viajei para uma viagem missionária aqui no Brasil mesmo. Mas assim, no restante dos outros meses do ano, eu trabalhei muito na divulgação do livro, porque ele foi lançado em março e abril pela Mundo Cristão, só que eu gosto muito de trabalhar no meu marketing como autora. Então, meses antes do lançamento, mesmo que eu não te revelasse que eu ia ser publicada pela Mundo Cristão, mas eu já estava fazendo o meu marketing. Então, eu trabalho tanto com essa divulgação nas redes sociais, mas além disso, eu também sou autora independente. Então, eu tenho outros livros que eu mesmo publico e faço o envio. Então, assim, eu nunca imaginei que a minha carreira de escritora ia ser tão agitada, mas é bem intenso. Tem trabalho todos os dias do ano. Ou seja, para aquelas pessoas que ainda têm a ideia de que o Ah, escritor vive isolado, numa ilha, só não. escrevendo, criativo, coisa e tal, isso tudo não existe. Se é Hum, que um dia, se é que um dia existir, o escritor trabalha e sim, trabalha muito. Tatiele, eu queria sim. começar perguntando para você do momento Hum, em que as letras te tocaram, no momento em que a literatura te hum. tocou. Você, quando era criança, você lia bastante? O que que você lia, assim? O meu caso, eu acho que é bem curioso, assim, diferente de outros autores, por exemplo, que já tem essa história. Ai, meus pais liam para mim quando eu era criança, eu comecei com Turma da Mônica, muita gente fala isso, né? Mas o meu caso foi muito especial, eu digo assim, hoje em dia eu falo especial, né? Mas no começo eu demorei muito para aprender a ler. Eu lembro que eu tinha muita vergonha, eu aprendi a ler, eu tinha aqui uns 9 anos, então eu demorei muito para ler e para escrever, e eu tinha pouco contato com os livros, também assim pela minha família ser mais humilde, então era mais focado que vamos comprar aquilo que é necessário. Então a literatura eu nunca tive muito contato, ou comprava ou ganhava livros, né? Mas eu tive mesmo assim esse start na literatura foi durante o ensino médio, que na minha escola, eu sempre estudei em escola pública, e assim, a biblioteca de escola pública não é tão valorizada, né? Então era só uma salinha bem pequenininha, muito suja, cheia de poeira, mas tinha assim uns livros bem legais. Aí quando eu comecei a visitar a biblioteca, eu comecei a me apaixonar pelos livros, então eu já tinha aqui uns 13, 12 anos. Aí eu comecei a ler e depois disso eu não parei mais. Eu comecei muito com livros da Segunda Guerra Mundial, que eu gostava muito de histórias
a respeito de como os judeus passaram pelo Holocausto, por exemplo, aquilo me emocionava, me tocava muito e eu lia demais, romances ou biografias da época. Aí depois disso eu comecei a ler mais romances, e então depois disso eu nunca mais, assim, parei. É isso, esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Gallery, aqui na sintonia da rádio UFSCar, eu recebo a Tatiele Ketlin, que acaba de lançar o livro Horizonte Mora em um Dia Cinza, pela Mundo Cristão, como ela falou. É um livro que mistura um pouco de cultura coreana, a gente descobre um pouco de aspectos culturais asiáticos, mais especificamente da Coreia, que mistura questões ligadas ao cristianismo e que conta uma história de amor muito, muito legal. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da rádio UFSCar, na sintonia da 95,3 FM, pode vir para o YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller e acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. Tatiele, e essa história de misturar cristianismo com a Coreia? Eu vou falar rapidamente, antes de você responder. O romance que a Tatiele acaba de lançar conta a história de um amor entre dois adolescentes dois jovens que estão estudando na Coreia, a Ayla Vasconcelos, a senhorita Vasconcelos, e também o John Yuk. E a Ayla é uma menina tímida, ela tem problemas de visão e ela encontra dentro da universidade uma amizade diferente, uma pessoa extremamente carinhosa, nobre e os dois se aproximam e a partir daí a gente conhece um pouco da história de vida de cada um dos personagens e de que forma essa história vai terminar. Como que foi para você, Tatiele, misturar essas duas culturas, inclusive essas duas religiões tão grandes, né? Mas num romance para contar uma história de amor. Então, para mim foi um desafio muito grande. No começo, quando eu estava escrevendo O Horizonte, pelo fato dele tratar também sobre o luto, além do romance, foi algo que me tocou muito na minha esfera pessoal, porque faz 7 anos que eu perdi o meu pai. Então, para mim escrever algo que me tocava em uma ferida que ainda não tinha sido curada na época foi muito difícil. Aí, mas como ele aborda o cristianismo, a nossa visão de cristãos a respeito da eternidade, sobre a finitude, valorização da vida, mesmo que a gente não tenha certeza do dia de amanhã, mas nós temos fé de que nós temos um Deus que nos cuida. Então, todos esses princípios me permearam e me ajudaram muito no processo de escrita de Horizonte. E por isso que eu sempre falo que ele vai muito além do romance, né? É uma história que toca as pessoas não somente por ter um romance, como você falou, muito nobre de um personagem como o Jun Hyuk, que ele está ajudando a Ayla nas dificuldades que ela enfrenta em outro país, em outra cultura. Mas é um livro que ele nos toca muito, principalmente porque ele fala sobre essa sensibilidade humana quando nós perdemos alguém que nós amamos. E tanto a Ayla quanto o Hyuk, eles se apoiam muito nesse sentido, que os dois tiveram uma perda familiar e que nessa perda familiar eles se sentiram muito quebrados. Só que tanto o amor deles um pelo outro, mas também o amor que eles sabem que Deus tem por eles, foi o que os ajudaram a se reerguerem, né? E a cultura coreana, ela sempre me chamou muito a atenção desde 2019. E colocar a cultura coreana em um livro, para mim, também foi um desafio, porque eu tive que estudar muito muito mesmo, principalmente, como eu falei, eu venho de uma escola pública, e então eu não tive muito contato, por exemplo, com a história da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, como houve a divisão dos dois países. Além de outras religiões, também eu não tive conhecimentos tão aprofundados. Então, um dos desafios de escrever sobre uma cultura que não é a minha é sobre a pesquisa mesmo, estudar para que eu escreva da forma mais fidedigna possível, sabe? E de forma muito respeitosa com a cultura do outro também. Tatiele, e quanto tempo você demorou para escrever o livro? Quando você escreveu a primeira linha, você já tinha na sua cabeça o caminho que seria traçado pelos dois personagens principais, a Ayla e o John Yuk, ou eles foram, digamos que, se descobrindo e foram se mostrando para você no momento em que você estava escrevendo?
É sempre uma surpresa. Todos os livros que eu escrevo, é como se os personagens eles fossem tão vivos que em determinado momento eles tomassem decisões que eu não tinha planejado antes. Então, por exemplo, o meu plano inicial era escrever um romance que ele falasse sobre a vida universitária lá na Coreia, que é bem diferente aqui do Brasil também. Então eu comecei escrevendo sobre essas questões universitárias. Depois que eu acrescentei o luto, eu queria tirar, mas aí eu senti que não, que eu tinha que deixar esse tema. Depois também que eu fui acrescentando o problema de visão que a Ayla tem, que é a baixa visão, ou a visão subnormal. Então tem vários elementos que eles foram se construindo à medida que eu ia escrevendo. E até o final do livro eu fui muito surpreendida assim pelos personagens, né? Pela personalidade deles, como eles tomavam decisões diferentes da minha, mas isso que os tornava tão vivos e fazia também com que as pessoas se identificassem mais, porque eles têm uma personalidade própria. Esse é o programa Subtexto e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora Tatiele Catherine, que acaba de lançar o livro, tá aqui para você que está acompanhando, O Horizonte Mora em um Dia Cinza. É um livro que conta a história, como a Tatiele mencionou, de luto, de amor, de superação, de nobreza, de ajuda entre duas personagens que se encontram numa situação de dificuldade, num país diferente, mas que, de alguma maneira, se entrelaçam a partir de seus olhares de carinho, de nobreza, de amor e assim por diante. Eu queria também aproveitar e perguntar para você sobre a questão da religião dentro do livro. O cristianismo é certamente no Brasil a maior religião, né? A figura de Cristo. Eu sempre falo que, mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes não acreditam no Cristo enquanto Filho de Deus, né? A figura de Jesus é uma figura extremamente nobre, tenha ele sido o Filho de Deus ou uma pessoa comum, né? É um ser humano que passou pela Terra e tratou o outro de uma maneira muito digna, muito nobre, como eu falei, muito íntegra. Agora, obviamente, Tatiele, nem todos são cristãos. No país, você teve algum tipo de rejeição em relação ao livro, pelo fato dele ser abertamente um livro que trata de preceitos cristãos? Sim, na verdade o meu livro ele já se envolveu. Na verdade, ele não se envolveu em polêmicas, as pessoas que colocaram ele em meio de polêmicas. Tem uma rede social que ela é muito conhecida pelas pessoas sempre exporem a opinião de uma forma muito escancarada, né? E nessa rede social, alguém pegou um print de um Reels que eu tinha acabado de postar no Instagram, colocou nessa outra rede e, assim, em questão de horas, tinha, assim, milhões de comentários, milhares de pessoas, e eu não sabia. Eu soube porque outras pessoas viram a confusão que estava acontecendo com o meu livro e vieram falar comigo. E na época, nossa, eu fiquei muito mal, de verdade, eu fiquei bem. Aquilo mexeu muito comigo. Mas depois, com o tempo, eu percebi que eu não tenho controle sobre aquilo que as pessoas vão falar ou deixar de falar a respeito de um romance cristão, como é o meu. Muitas pessoas realmente fizeram chacota ou me ofenderam, mas eu não fiz, não me deu o trabalho de ler os comentários, só vi um pouco por cima. Mas várias pessoas foram lá tentar me defender. Foi uma situação, como eu falei, muito difícil. Só que depois disso eu vi que outras pessoas tinham sido alcançadas justamente por conta da polêmica. Outras pessoas conheceram que é um romance cristão, outras pessoas conheceram o Horizonte. Enfim, então, assim, dentro da minha fé, o que eu acredito é que tudo coopera para o bem daqueles que estão dentro do propósito que Deus escreveu para eles. Então, se o meu propósito é a escrita, se o meu propósito é fazer romances cristãos com aspectos culturais coreanos, aspectos culturais brasileiros, eu sei que vão existir pessoas que não vão gostar e que elas vão falar isso abertamente, como eu já passei por isso várias vezes, só que essa situação polêmica foi a que mais mexeu comigo porque teve um alcance gigantesco que eu nunca pensei. Mas isso me ensinou também sobre perseverar naquilo que eu acredito que é o meu propósito e a minha missão, independentemente do que as pessoas possam achar,
mas que eu devo permanecer firme nos meus princípios e na minha fé e na minha missão, com os princípios e a fé dentro da escrita. E é curioso, né, Tatiele, porque certamente essas pessoas que criticaram o seu livro e eventualmente até mesmo você, foram pessoas que não leram o livro, né? Essa semana ainda eu entrevistei o Jefferson Tenório, que é o autor do Avesso da Pele, que é ganhador do Prêmio Jabuti, teve o livro censurado, né? E ele comentou que uma das questões que mais o incomodaram é o fato de que quem criticava o livro é quem não tinha lido o livro, né? Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que ocorreu com O Horizonte Mora em um Dia Cinza, o seu livro, aconteceu com A Avesso da Pele. A polêmica ela acabou gerando interesse pelo livro, as pessoas que queriam conhecer um pouco daquilo que você tinha para dizer foram buscar conhecer o seu livro, conhecer o seu trabalho, e certamente o seu propósito acabou sendo atingido. Você lia na biblioteca da escola, a biblioteca empoeirada, você buscava lá os clássicos, os romances, os livros que te interessavam. E escrever, em que momento você se sentou e falou, poxa, eu li bastante, mas eu acho que eu consigo escrever também. Na adolescência, já na idade adulta, você achou que você podia, de repente, contar uma história? Como que se deu esse processo, Tatiele? Então, eu comecei a escrever no ensino fundamental, quando a professora pediu para fazer atividades de português. Existiam já atividades assim de criatividade. Escreva um conto, escreva uma crônica, escreva alguma coisa legal sobre a sua família. E a partir dessas atividades criativas que a professora passava, foi quando eu comecei a despertar de que, nossa, olha, eu gosto de escrever. Eu era muito tímida. Hoje em dia, glória a Deus que eu estou assim tendo contato com tantos leitores, com tantas pessoas que eu já consigo me soltar mais. Só que na época eu era muito envergonhada. Então, assim, através da escrita eu conseguia me expressar, através dessas atividades que talvez para outras pessoas fossem só para ganhar nota, mas para mim elas eram especiais. Tanto que eu lembro até hoje, eu era criança, mas eu lembro dessas atividades. Então, assim, dentro da escola eu já comecei a desenvolver esse gosto pela escrita de ficção, quando a professora pedia atividade de criatividade. Só que os meus livros mesmo, eu comecei a escrever quando eu tinha, acho que uns 13 anos. Eu comecei a escrever mesmo no papel. Eu acho que na época eu já tinha computador, mas provavelmente eu não tinha acesso a essa questão de programas, né, de escrita, como a gente tem hoje. Então eu escrevia mesmo no papel, escrevia em caderno, escrevia em folha A4. Eu tenho todas guardadas, eu tenho muito, muito papel e caderno guardado dessa época. Então, assim, eu comecei a escrever à mão mesmo. E digitalmente foi, acho que eu já tinha o quê, uns 15 anos, quando uma amiga me apresentou uma rede social que ela é muito especial para mim, foi onde eu comecei, que é o Tumblr. Não sei se você já ouviu falar. Mas hoje em dia já não é tão acessado quanto era na época. Então eu era uma adolescente, eu conheci o Tumblr, comecei a postar frases, textos, e as pessoas começavam a gostar. E depois de um tempo, na verdade depois de alguns anos, eu vi que aquilo poderia também se tornar algo não só um hobby, mas poderia se tornar algo além. Quando eu recebi uma proposta de ser colunista de algumas revistas online, né, assim, de sites, e tinha acessos assim muito grandes os meus textos, 100 mil visualizações, 80 mil, e eu percebi, falei, nossa, tem muita gente lendo o que eu estou escrevendo. E eu não tenho curso, agora que eu estou no ensino médio, então isso me surpreendeu muito nessa época. E só depois mesmo, quando eu conheci os doramas em 2019, foi quando realmente eu sentei para escrever mesmo um livro todo, assim. Esse é o programa Subtexto e hoje eu tenho o prazer de receber a escritora Tatiele Catherine, que acaba de lançar o livro O Horizonte Mora em um Dia Cinza, pela editora Mundo Cristão, e que conta a história de um amor que supera algumas adversidades geográficas, adversidades psicológicas, e que acaba acontecendo de uma maneira muito, muito bonita. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 FM, pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e no canal você vai encontrar todas as entrevistas da galera que passa por aqui
no programa Subtexto, e também dicas de livros, dicas de arte, de cultura, enfim. Tem muita coisa legal lá para você. Ô, Tatiele, e a questão você falou que teve uma pesquisa grande em relação à cultura coreana para misturar, né? Na verdade, o romance ele se passa num primeiro momento no Maranhão, né? Que é o estado onde certamente você conhece mais, né? E depois a gente vai para a Coreia, para Seul, dentro de uma universidade. Por que exatamente você começou a se interessar pela Coreia, pela culinária coreana? Você que vai ler o livro pode ter certeza que vai encontrar um pouquinho também da questão da culinária, que vai ser muito legal no livro. Em que momento se deu esse interesse e em que momento você resolveu misturar no livro toda essa, todas essas questões culturais? Então, como eu falei, eu comecei a assistir doramas no finalzinho de 2019, em 2020. Durante a pandemia eu assisti muito, foi quando eu comecei a escrever os meus livros. O meu primeiro livro, que também tem essa atmosfera da cultura coreana e brasileira, foi em 2020. E Horizonte eu comecei a escrever em 2022. Eu levei um ano para escrever ele, justamente por conta dessas pesquisas. Eu queria escrever algo que fosse muito especial e que eu sentisse que realmente ia tocar as pessoas. Então, eu deixei que levasse o tempo necessário. Então, foi um ano no processo de escrita. E durante esse um ano, eu estudei muito sobre a universidade onde é ambientado. Tem aqui na capa, né, que é inspirado em uma universidade real lá da Coreia do Sul, que é a Universidade Yonsei. Inclusive, é uma universidade cristã, que ela foi fundada por missionários lá na Coreia. E é uma das universidades mais famosas de lá também, tanto pela aparência, que ela é muito bonita, assim, a estética dela, tem prédios mais antigos, mas também ela tem um renome muito grande por conta da ciência lá, né? Então eu comecei a estudar mais sobre a universidade. Comecei a estudar também mais sobre a culinária coreana, porque eu já gostava da culinária coreana por assistir nos dramas, que os dramas eles mostram muito sobre o quanto os coreanos eles têm a comida não somente como algo assim para satisfazer uma fome, o corpo, mas é algo cultural que é muito importante, sobre comunhão, sobre você partilhar momento com as pessoas. Então, isso tudo me tocou muito e ver o quanto a culinária coreana também ela tem essa memória afetiva para as pessoas. E eu trouxe justamente a memória afetiva relacionada à culinária para a personagem, principalmente para a Ayla e para o Ryuk também. Então, os dois têm essas memórias afetivas a partir da culinária coreana. Então, quando eu fui estudar mais a respeito disso, eu fiquei muito encantada, muito mesmo. E você procurou a Mundo Cristão, a editora? Depois que você terminou o livro, você pensou em procurar uma outra editora, ou você o tempo todo queria uma editora que publicasse livros, que tivesse um público interessado em literatura cristã? Como se deu o processo, a relação sua com a editora? Então, eu terminei o livro no finalzinho de 2022, eu já publiquei ele de forma independente. Mas não era com essa capa, é com uma capa antiga, né? Aliás, Então, só aí te as pessoas já interrompendo um começam. pouquinho, viu, Tatiele? Tá, A pode capa falar. ficou muito bonita, né? Eu não vi a capa antiga, mas ficou muito legal. O traço é muito legal. O traço lembra Sim, é, a, o traço oriental, né? Ele está aqui. Ficou muito, uhum, muito bacana. sim, Para você que está acompanhando, tem um cartão muito bonito dentro também, ó, que é a representação da capa, a universidade, os dois personagens principais. Mas aí você publicou o livro num primeiro momento, sem ser impresso, de sim. maneira independente. E aí depois? Aí depois da forma independente, o livro começou a viralizar no Instagram. As pessoas começaram a ver, nossa, existe um dorama cristão através da literatura, então as pessoas foram me procurando muito. Então eu comecei a fazer mais tiragem de livros físicos. E chegou agora no final de 2023, que eu tinha, não, na verdade no meio de 2023, eu tinha feito uma pré-venda dele do livro físico, assim como meus outros livros, e esgotou tipo em questão de horas, vendeu muito rápido. E a partir daquele momento, muitas pessoas começaram a marcar Mundo Cristão também nas minhas publicações. Eu não tinha ido atrás deles, mas as pessoas publicaram,
comentários marcando a Mundo Cristão, olha só a Tati e tal. Então a Mundo Cristão me mandou mensagem, só que eu não vi a mensagem deles, porque eu estava recebendo uma enxurrada enorme de mensagens por conta das vendas, e acabou que eu perdi a mensagem da Mundo Cristão e não vi. Aí a Mundo Cristão teve que comentar no meu vídeo e me falar para eu procurar a mensagem deles. Então, assim, foi uma oportunidade que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu ia perdendo. Mas Horizonte ele já tinha recebido propostas de outras editoras menores. Só que assim, eu sentia no meu coração que não era o momento ainda para eu fechar com essas outras editoras. Então eu esperei mais um pouco e realmente eu fui muito surpreendida quando eu recebi a proposta da Mundo Cristão, porque eu não fui atrás. Foi eles mesmos que tiveram interesse e vieram falar comigo a respeito da publicação. Ah, que legal. Quanta história bonita que a Tatiele Kathleen, escritora. Kathleen, tô falando o seu sobrenome certo, Tá, sim, Tatiele? tá sim. Tô. Você sabe, você que está ouvindo a gente, antes de começar a gravar, eu perguntei para a Tatiele, porque às vezes não tem coisa mais chata do que alguém falar o nosso sobrenome, o nosso nome incorretamente. E a Tatiele me ajudou demais. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, você que está acompanhando a gente em 95,3, vem aqui para o YouTube, você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo, é só se inscrever no canal Glauco Keller. Tatiele, como que é o seu dia a dia? Você assiste série? O que você ouve de música? Você tem uma rotina de escrita? Você é muito disciplinada? Você espera ter inspiração? Como que é um dia da escritora Tatiele? A minha rotina é bem intensa. Porque aqui eu tô no Piauí, né? Então eu tô resolvendo várias coisas aqui. Cada horário tem alguma coisa para eu resolver. Mas quando eu tô em casa, lá no Maranhão, geralmente pela manhã eu tento resolver as coisas de casa. Como eu trabalho em home office, eu moro com a minha mãe, com meu padrasto, então eu tento resolver questões domésticas, por exemplo, né? Aí pela tarde é quando eu passo mais tempo resolvendo as coisas dos livros. Geralmente, agora nesse período, que eu tinha um livro para terminar, então eu passava a maior parte da tarde e da noite tentando terminar um livro, porque em setembro eu já tenho que terminar outro livro, que é o próximo que eu vou fazer com a Mundo Cristão. Então, nesses dias está sendo bem. Estão sendo desafiadores para mim, porque eu tenho que conseguir conciliar a minha rotina de questões pessoais, mas eu também tenho que conciliar com a escrita de livros novos e também conciliar com a divulgação dos livros, principalmente de Horizonte, que já está sendo vendido. Então, é uma rotina assim que eu não consigo escrever de uma forma muito disciplinada. Por exemplo, hoje eu vou escrever tantas palavras. Tem gente que consegue, né? Eu não. Eu sou muito da inspiração que eu estou sentindo naquele momento. Então, eu falo assim, hoje eu vou escrever essa cena. Então, eu tento mentalizar, pesquisar. Eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música coreana, que são também as trilhas sonoras dos dramas. Então, eu sempre estou vendo a tradução, vendo as letras, porque elas me inspiram muito também naquilo que eu vou escrever, né? Tem uma conexão assim mais emocional com as músicas, me ajuda a desenvolver também melhor meus personagens. Então, geralmente, aí eu vou pesquisar alguma coisa da cena que é muito específica, eu nunca gosto de escrever sem ter certeza daquilo. Então, lá vai eu pesquisar. Por isso que eu demoro mais tempo também escrevendo. O livro que eu vou terminar em setembro já faz mais de um ano que eu estou escrevendo ele, mas agora vou conseguir finalizar. Eu ia justamente te perguntar sobre o próximo livro, né? O Horizonte Mora em um Dia Cinza é um livro super recente, você acabou de lançar, mas uma pergunta que você vai ouvir muito quando você for a podcast, quando você for dar entrevistas, e o próximo livro, em que você está trabalhando? Tem spoiler já? Você já pode falar um pouquinho dele, sobre o que é? Então, o meu próximo livro, ele faz parte da mesma série de livros de Horizonte, que é o que eu chamo de série Dia. Então, todos os títulos vão ter dia no nome. Mas não é uma sequência da história do Jun-hyuk da Ayla, é uma história à parte. Só que eu gosto muito de ter um mesmo universo, então meus personagens em algum momento eles podem se topar com o personagem de outro livro. Então é como se eles estivessem vivendo ao mesmo tempo, só que em ambientes, em locais que são distintos, mas eles podem acabar se conhecendo. E o meu próximo livro
Ele vai abordar a respeito também de questões familiares, acho que são assuntos que sempre me permeiam bastante. Então ele vai tratar sobre luto, sempre todos os meus livros, esse tema me toca muito, justamente porque eu perdi meu pai, então eu nunca consigo fugir desse tema. Sempre em algum momento eu vou escrever sobre luto, então ele também vai abordar o luto. Ele vai ter um romance também entre um coreano e uma brasileira. E ele vai ser diferente do romance do Jun-hyuk e da Ayla, porque eles já se conhecem desde criança. Então eu vou trazer um romance que as pessoas gostam muito, e eu também, que é o famoso Friends to Lovers, que eles já eram amigos, só que em dado momento alguma coisa vai acontecer que vai despertar aquele sentimento romântico. Então ele vai ser um livro que vai abordar também questões emocionais, como, por exemplo, autoestima, principalmente autoimagem, e espero que ele venha aí no comecinho de 2025. Sai também pela Mundo Cristão, Tatiele. Isso, aham, ele vai sair pela Mundo Cristão também. E você é uma leitora assídua hoje? Dá tempo de você, em meio a toda essa loucura que se transformou a sua vida, ter escritores, escritoras favoritos, favoritas, livros favoritos? No momento eu não estou conseguindo ler muito, por conta dos livros que eu tenho que terminar, só que quando eu me sinto um pouco travada, ler algum romance que tenha um gênero muito parecido com o que eu estou escrevendo me ajuda muito. Então, atualmente eu estou com 2 livros em andamento, um deles é um da Mundo Cristão também, que é No Final Daquele Dia, que é um romance que também fala sobre essa questão de conflitos familiares, e é sobre um romance mais, assim, adolescente. Então eu tô lendo ele, mas tô lendo devagarzinho por conta do meu trabalho. E eu gosto muito de ler também livros que falam sobre criatividade no meio cristão. Então eu também estava lendo um que era sobre você sonhar e você ser criativo, que é um livro da Thomas Nelson, só que eu não tô lembrando do título agora, que eu terminei recentemente também. E minhas últimas leituras estavam mais a respeito de temas de personalidade, que também é um livro da Mundo Cristão, que agora eu esqueci o título, mas ele fala sobre os traços de personalidade, e é um livro muito bom, que eu estava lendo, que vai me ajudar também na escrita dos meus personagens. Então, é engraçado que até mesmo aquilo que eu leio, eu seleciono a partir daquilo que eu estou escrevendo, porque ele vai me ajudar a dar um impulso a mais de escrita e vai me dar mais criatividade também. Tatiele, quando eu perguntei para você sobre escrever a partir do prisma do cristianismo, né, e toquei no ponto de que é um romance, independentemente dele ser um romance cristão ou não, é um romance muito bem escrito, muito bem elaborado, com as cenas, os personagens muito bem montados, em especial em algumas cenas que me chamaram bastante atenção. A viagem de caminhão, por exemplo, que os personagens fazem, eu achei uma, uma cena muito legal, entre tantas outras, né? Mas eu me lembro, por exemplo, né, que no Mundo de Sofia, o Johann Garden trata Cristo como um filósofo. Independentemente da religião, é possível você enxergar a figura de Cristo a partir do prisma da filosofia, a partir do prisma social e assim por diante, né? E no seu livro também eu enxerguei isso, né? São valores que, independentemente, hoje a gente tem tanta intolerância religiosa, né? Muitas vezes contra as religiões de matriz africana, outras vezes contra Sim. o cristianismo, talvez até por ser a maior religião no país, né? Mas acho que vale ressaltar que o livro tem esse olhar que perpassa os aspectos religiosos. Mas a gente está chegando ao final do programa Subtexto e eu gostaria muito que você falasse como que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, podem encontrar você nas redes sociais, podem adquirir o livro, conhecer em especial os livros que você publicou online e que não foram impressos. Como que faz para achar a Tatiele? Então, vocês podem me encontrar no Instagram como tati.escreveu. No meu perfil eu falo não somente dos meus livros, mas também das séries que eu assisto, que são as novelas coreanas. Eu também falo das músicas que eu ouço, mas principalmente eu falo muito da minha rotina devocional, assim, das coisas que eu sinto que Deus está falando ou trabalhando no meu coração, que eu gosto muito de compartilhar,
com as pessoas aquilo que tem me motivado, tem me dado esperança, tem me feito perseverar. Então eu gosto muito de sempre, escrever e publicar mensagens mais, assim, motivacionais. E também vocês podem encontrar Horizonte na Amazon e em diversas livrarias físicas, principalmente na leitura, e também em outras plataformas como a Plenitude Distribuidora também, que é uma grande parceira nossa, e outras livrarias também. Então, assim, Horizonte você consegue encontrar até em outros países também, tem algumas livrarias europeias ou nos Estados Unidos acho que a Amazon vende, mas principalmente na Europa é bem forte. Várias livrarias cristãs que também estão vendendo o Horizonte e fazem um envio assim para vários países também. Que legal, é isso. Esse foi o programa Subtexto. Ó, a entrevistada de hoje é a Tatiele Kathleen, que acabou de lançar o Horizonte Mora em um Dia Cinza. Indico para você conhecer um pouquinho. Tati, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de passar pelo programa Subtexto e conversar comigo. Eu que fico muito feliz e fico mais honrada ainda em saber que você gostou de Horizonte, principalmente de algumas cenas que foram muito especiais para mim, que é como se fosse um filme assim na minha cabeça. Uhum. Que eu escrevo, eu consigo visualizar direitinho aquela cena e sempre me marca muito isso. Gostei e indico. Horizonte Mora em um Dia Cinza, da Tatiele Kathleen. Vale a pena você conhecer o trabalho da Tati. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui. Mas você sabe, sábado que vem tem mais um programa Subtexto na sintonia da 95,3 FM, aqui da Rádio Fiscar, e também no YouTube, no canal Glauco Keller. Grande beijo para você, até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau.